fala também do Corinthians, que planejava a venda de um atleta em específico, mas faltaram as propostas. No Corinthians, mais um problema físico, outra lesão que assusta o departamento de futebol. Trago ainda ativas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre André Castro, que confirmou nessa terça-feira sua candidatura à presidência do Corinthians. Ele registrou sua chapa lá no clube, e na quinta-feira ele promete conceder uma entrevista coletiva para contar detalhes sobre esse aporte de 5 bilhões e meio de reais que ele garante ter à disposição. Importante contar também que trata-se de um banco digital, segundo André, que está disposto a aportar tanto dinheiro. Hora de falar sobre o Corinthians, que se frustrou com a falta de propostas por Breno Bidon. É óbvio que o Timão passa por enormes dificuldades financeiras, qualquer um sabe disso. E diante desse planejamento, a ideia do presidente Osmar Stabile era fazer pelo menos uma boa venda de atleta nessa janela da metade do ano, e o jogador escolhido era Breno Bidon. A percepção que se tinha era de que alguém com o mercado internacional que não faria tanta falta no dia a dia do time. Acontece que o Bidon não foi alvo de propostas, nem sequer de sondagens mais fortes. E o sonho corintiano de faturar 20 milhões de euros, ou mais de 120 milhões de reais, foi completamente para o espaço. Diante desse cenário e sem a perspectiva de venda de atletas em julho e agosto, o Corinthians já começa a ter de buscar outras receitas. Antecipação com patrocinadores, novos acordos de publicidade, faturamento com receitas da Neoquímica Arena, enfim, busca-se alternativas para que o Corinthians tenha como pagar suas contas. Há uma série de problemas emergenciais, o maior deles o transfer ban de 33 milhões de reais com o Santos Laguna, que impede inclusive o Corinthians de registrar novos atletas. Nessa quarta-feira também vence aquela bolada gigante de 11 milhões de reais a que tem direito o Memphis Depay. Contei para vocês num vídeo dessa terça-feira que o Corinthians já informou ao holandês que não terá capacidade de fazer essa quitação de forma imediata. Só para completar sobre o Memphis, por conta de uma virose, ele não participou dos treinos nem dessa segunda, nem da terça-feira. Timão que também decidiu por afastar dos treinos Héctor Hernández, o centroavante espanhol fora dos planos do técnico Dorival Júnior, vai treinar em horários separados. É mais uma medida para que o Corinthians consiga se livrar rápido do Héctor Hernández. A impressão que se tem é de que o Héctor, diante desse cenário, vai buscar um clube para deixar o Timão. A saideira, Matheus Donelli, há mais de um mês afastado do restante do elenco, segue sem conseguir encontrar clubes. É outro jogador que não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior. Hora de falar sobre o Corinthians, e a bruxa anda solta no Parque São Jorge. Depois de Memphis Depay, Carrilho e Yuri Alberto, mais uma lesão de titular. No treino dessa terça-feira, o José Martínez, venezuelano, meio-campista do Corinthians, sofreu uma fratura na mão esquerda e vai precisar passar por cirurgia para correção do quarto metacarpo da mão esquerda. O tempo de recuperação não foi divulgado pelo Corinthians. Estou tentando mais informações com representantes do atleta para contar para vocês. A tendência é que o Martínez não tenha condição de jogo contra o Vasco no final de semana, Campeonato Brasileiro, e ele passou a ser dúvida para o jogo contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, a Copa do Brasil, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Só para completar em relação ao Timão, Corinthians assinou um aditivo no contrato do meia Gui Amorim, destaque do Sub-17. Esse aditivo assegura um aumento salarial e também um aumento na multa rescisória, o que acaba de vez com qualquer possibilidade de o Gui seguir os passos, as trilhas, o caminho de Cauê Furquim e deixar o clube com multa rescisória baixa. Nicola, boa noite. Qual seria a melhor opção para o Corinthians dentre os candidatos para a presidência do clube atualmente? Ô Neis, eu acho muito delicado falar assim, para não parecer que estou puxando a sardinha para alguém, até porque eu não conheço muitos candidatos, né? Nesse momento a gente tem três alternativas. O Osmar Stabile, que é o presidente em exercício, ele assumiu na condição de presidente interino no lugar do Augusto, seria uma espécie de continuidade. A gente tem um cara chamado André Castro, aquele que promete um aporte de 5 bilhões e meio de reais. Conversei com o André hoje à tarde por telefone. O André contou que registrou a sua candidatura no Corinthians hoje e que na quinta-feira apresenta para a imprensa e para os torcedores como é que vai se dar esse projeto de aplicar e colocar 5 bilhões e meio de reais no clube.
Ele contou que um banco digital que tem 1 ano no Brasil é quem vai fazer todos esses aportes, com uma série de outros parceiros. Os nomes dos parceiros serão mantidos em sigilo, mas o banco digital será conhecido na própria quinta-feira. E o Roque Cittadini deve ser o candidato da oposição. Existia a possibilidade de um cara chamado Wilmar ser o candidato representando o grupo do Augusto, mas o Wilmar, nesse momento, está desistindo da sua candidatura, tá? Acho muito chato eu dizer qual que seria o melhor candidato, mas eu apresento para vocês as opções e vocês tiram as próprias conclusões. Boa noite, Nicola. Até quando dirigentes do Corinthians vão se endividar, vão endividar o clube, né? Será que todos nunca irão acordar? Abraços, campeão. Pois é, Pedrão. Eu tenho percebido uma administração do Osmar Stabile mais cautelosa, mais prudente, mais precavida, né? Você pode ver que o único reforço contratado foi o do Vitinho, que chega sem custos e para receber no Corinthians menos do que receberia no Fluminense. Mas não sei se dá para dizer que já é uma mudança de contexto, né? Agora te falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão não tem dinheiro para fazer uma quitação de 11 milhões de reais em bônus, que deve a Memphis Depay e que vencem nessa quarta-feira? O Corinthians já procurou o Memphis de forma antecipada para dizer, olha, temos problemas financeiros, a gente tem devido algumas coisas para você e não vamos conseguir pagar os 11 milhões em bônus que vencem nessa quarta. Você aceita prorrogar esse pagamento e discutir um parcelamento da dívida? Memphis Depay ficou de pensar e pediu para que seu representante entre em contato com o Corinthians para discutir essa questão. Só para você entender a que se devem esses 11 milhões de reais. O primeiro ano de contrato do Memphis com o Corinthians terminou no dia 30 de julho, tá? A partir daí ficou contabilizado que o Memphis conseguiu bater todas as metas relacionadas a número de jogos e, por consequência, embolsou 6 milhões e 300 mil reais. Em relação a participações em gols e assistências, ele ficou a 1 gol de conseguir o bônus máximo, até por isso vai ter direito a 4 milhões e 700 mil. 6 milhões e 300 mais 4 e 700 e o Memphis tem direito a 11 milhões de reais. A data prevista no contrato é para o pagamento do dia 20 de agosto. Como o Corinthians tem um enorme problema relacionado ao transfer ban e tenta juntar dinheiro para fazer a quitação de 33 milhões de reais junto ao Santos Laguna para evitar que sofra um novo transfer ban e até perca pontos, todo o foco do Corinthians hoje está direcionado para o pagamento dessa dívida com a equipe mexicana. O Memphis Depay, repito, não se posicionou, não disse que topa, nem disse que não topa, mas não é a primeira vez que o Corinthians tem problemas com pagamentos relacionados ao holandês. O título do Campeonato Paulista, que deveria ser pago até 20 de abril, ainda não foi totalmente zerado. Eram 4 milhões e 700 mil com multa, esse valor já subiu para 5 milhões e 200 mil reais, e olha que eu nem estou incluindo os juros. Primeira parcela foi paga, o Corinthians ainda tem mais 2 parcelas para zerar essa pendência. Memphis, que também conviveu com problemas de atrasos nos pagamentos de direitos de imagem e também de pagamentos a seus funcionários. Até a empresa de segurança chegou a reclamar da falta de pagamento do Corinthians. Só para completar, para você ver como o buraco é muito mais embaixo quando o assunto é Memphis Depay, no dia 15 de setembro vence a segunda parcela das luvas, prometidas pelo Corinthians em contrato para o Memphis. E aí o Timão vai precisar de mais 6 milhões e 300 mil reais para quitar com o holandês. E você, o que pensa sobre todos esses números? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Coringão, o famoso Timão, o maior clube do Brasil, combinado. E tá ligado naquele pique, hein, rapaziada? Chega aqui deixando aquela moral pra gente. Se você gostou do vídeo, dá aquela moral também. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Não segue pra mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.